As ações do Banco do Brasil podem deixar muita gente rica. Tem gente que diz isso, tem gente que não acredita nisso e tem gente que pergunta, será que isso é possível? Bom, tem 1,5 milhão de acionistas pessoas físicas que acreditam em Banco do Brasil, que é um número muito relevante frente aos 5 milhões de investidores na bolsa. Muitos esperam uma boa valorização, tem gente que fala em 50% ou mais de valorização. E nesse vídeo aqui a gente vai te explicar por que Banco do Brasil é uma ação tão querida para os investidores, o que elas podem subir mais. A gente vai te ajudar a simular o que significa deixar muita gente rica, trazer o nosso ponto de vista aqui. Aí você já comenta se você tem ações do Banco do Brasil e presta atenção em tudo que o Felipe Almeida, meu sócio, vai te trazer daqui em diante. Vamos lá, e já não é de hoje que Banco do Brasil vem sendo falado como uma das melhores empresas da Bolsa, principalmente para quem pensa em dividendos. Não à toa, várias vezes essa empresa aqui, ela foi campeã de recomendações no ano passado, 2024. Vamos analisar juntos alguns motivos que levam as pessoas a terem tanto otimismo, porque os números mostram coisas muito boas mesmo. O primeiro deles é que o lucro do Banco do Brasil vem sendo crescente nos últimos 10 anos. Se a gente observar bem essa figura, lá em 2016, o banco tinha na casa dos 8 bi de lucro. E ele passou para os mais de 37 bi nesse último ano de 2024. Ou seja, ele multiplicou por mais de 4 vezes o lucro líquido daquela época. E como no longo prazo a cotação tende a acompanhar o lucro, isso é invariável, nos últimos 10 anos o que aconteceu com a performance da empresa, já considerando os dividendos, foi uma alta de 300%. Então o lucro crescente é um ponto muito positivo. Segundo ponto é que por causa do lucro crescente, a gente vê um dividendo que também foi crescente. Afinal de contas, quando a gente olha lá para 2016, o que era pago por ação era 37 centavos até o ano fechado de 2024, onde o valor foi para R$ 2,60 por ação. Isso aqui é uma multiplicação equivalente a 7 vezes o dividendo que se recebia há 10 anos atrás. E aí pensa comigo, imagina agora que você multiplicasse o seu salário por 7 vezes. Porque é isso que está acontecendo aqui. A tua renda passiva ela foi multiplicada por 7 nesse período. Quanto é que daria o teu salário multiplicado por 7? Quanto a tua vida melhoraria? Qual é o padrão que você aceitaria ter caso o seu salário fosse 7 vezes maior nesse momento? Me conta aqui embaixo nos comentários o que é que você faria. Tô te falando muito mais pra gente entender o impacto disso aqui. Beleza, outra razão em prol do Banco do Brasil é que ela é uma empresa centenária, uma das mais tradicionais do Brasil, fundada há mais de 2 séculos, ali em 1808. E o último prejuízo que o Banco do Brasil teve foi em 1996, então já tá há praticamente 30 anos aí tendo lucro na bolsa. Essa estabilidade traz segurança para a maioria dos investidores, que inclusive puxa o próximo ponto positivo. Existem grandes investidores bilionários da bolsa que confiam muito no banco, como é o caso do próprio Luiz Bassi, que completou 52 anos seguidos como acionista do Banco do Brasil, uma vez que essa matéria aí 2023, a gente já fechou 2024, então são 52 anos. As primeiras compras dele aconteceram em 1970, quando o banco valia cerca de 60 centavos por ação. Então é natural que com a confiança de grandes investidores, isso traga uma credibilidade também para a empresa. Quinta razão aqui em prol do Banco do Brasil, o payout do banco aumentou ainda mais recentemente. E para quem não lembra, o payout é a proporção do lucro líquido da empresa que ele decide distribuir na forma de dividendos. Então, se uma empresa ela lucra R$100, vamos dizer, e o payout dela é de 50%, ora, dos R$100 que ela lucrou, ela vai distribuir 50 na forma de dividendos, payout de 50%. Ou seja, quanto maior o payout, maior tende a ser o foco na distribuição dos dividendos e maior é aquele dividendo pago para o acionista. Em 2024, o Banco do Brasil alterou a própria política de distribuição para passar para um payout de 45%. Nesse ano de 2025, ele decidiu até flexibilizar, disse que o payout vai ficar algo entre 40 e 45%. Mas o fato é que nesse momento, quando a gente olha, o payout do Banco do Brasil está em 57% e vem aumentando de 2020 para cá. Isso tudo faz com que muita gente confie na empresa e tenha a ideia de que quanto mais cair, melhor. É o que o Mário falou aqui. Ó. Eu quero que BBAS caia, assim poderei comprar mais. Então são várias razões em prol do Banco do Brasil. Agora, tem alguns fatores que a gente precisa falar também. Como, por exemplo, o Banco do Brasil, no longo prazo, desde quando ele está sendo negociado na bolsa ali, ele perdeu para o CDI. É o que essa imagem aqui está te mostrando. Ah, Felipe, mas você precisa considerar os dividendos dessa conta. Na verdade, não. Porque esse gráfico aqui, em verde, ele já considera os dividendos ali no mais retorno. Então a gente tá olhando de 1994 para cá, mais ou menos. E aí, nesse mesmo período, se a gente pega um outro bancão aqui do Brasil para fazer uma análise comparativa mais justa, a gente vê o Banco Itaú com a rentabilidade que superou não só o Banco do Brasil, mas também o CDI nesse mesmo período, ficando ali com uma rentabilidade de 60.000%, enquanto o Banco do Brasil ficou em 5.000. Agora, se a gente olha para a comparação com a Bolsa Americana, no período de 2014 até aqui, que é quando a gente tem histórico do IVVB11,
um ETF que replica as maiores empresas dos Estados Unidos aqui no Brasil. Ele se valorizou basicamente 2 vezes mais do que o próprio Banco do Brasil na mesma época. E aí, beleza, onde é que eu quero chegar com isso tudo aqui? Será que o Banco do Brasil não vai deixar ninguém rico, então, por causa disso? Porque afinal a gente viu um monte de argumento positivo do momento para o Banco do Brasil, mas uma rentabilidade de longo prazo que perde para os pares. Só que aí a gente precisa ir para a conta do lápis para a gente entender um pouco isso melhor. Vamos entender de forma prática aqui como é que o Banco do Brasil pode triplicar o capital dos investidores. Até porque tem muita gente otimista aqui que no curto prazo o bancão pode subir 50% segundo a XP. Será que ela vai subir ainda mais? Agora, uma coisa que fica clara com isso tudo aqui é que acabou ganhando mais dinheiro quem soube a hora certa de comprar Banco do Brasil e aproveitar a valorização da empresa. Porque houveram momentos de alta muito forte e momentos de queda. Felipe, como é que se faz para ter clareza da hora certa de comprar uma empresa? E eu vou te dizer que só existe uma forma de você ter 100% de clareza sobre o momento exato de comprar um ativo para tua carteira. Isso é comprovado por estudos científicos bibliográficos, como esse aqui do Roger E. Botson, que está na tela para vocês, que comprova que quase 94% do retorno dos investidores vem dessa estratégia aqui. Até o fim do vídeo eu vou te mostrar como é que isso funciona. Agora, se você quiser a nossa ajuda no Clube do Valor para te ajudar diretamente em como é que você pode saber a hora exata de comprar um ativo, tudo isso de forma completamente individual, considerando o teu contexto patrimonial, considerando o teu perfil de investidor, os teus objetivos financeiros. Tudo isso usando essa filosofia baseada em artigos, que é a mesma filosofia que a gente usa para atender milhares de famílias aqui no Clube do Valor, que já somam mais de 4 bilhões de reais em clientes de consultoria de gestão. E, inclusive, foi o rumo que fez com que a gente se tornasse a maior consultoria de investimentos do Brasil fora de São Paulo. Eu tô te falando tudo isso porque eu quero te convidar para uma sessão de consultoria gratuita. Um espaço onde um dos nossos especialistas treinados vai olhar para a tua carteira de investimentos, como é que ela tá hoje, ver o que é que você pode melhorar para que você acelere o caminho para a tua liberdade financeira, tendo clareza exata de qual ativo comprar e que horas fazer isso. Para você participar é extremamente simples, a única coisa que você precisa fazer é ler esse QR Code, que eu vou deixar aqui na tela, ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Beleza, falar tudo isso, vamos ver por que os analistas estão dizendo que o Banco do Brasil pode estourar mais 50% ali. Afinal de contas, os analistas da XP aumentaram o preço-alvo do Banco do Brasil para R$ 41. E sabendo que no momento em que eu gravo esse vídeo, as ações estão a R$ 29,38, isso significaria uma alta de mais ou menos 50%. Se a gente ver aqui a diferença dá de R$ 11,62 dividido por 29,38, isso aqui daria, na verdade, 40% de alta, o que ainda assim é uma alta muito expressiva. E o porquê por trás disso, na explicação deles, é que a expectativa é que o lucro líquido do Banco do Brasil cresça ainda 4% em relação a 2024, mesmo com as dificuldades da inadimplência do setor agro, que afeta muito o Banco do Brasil. E além disso, um ponto muito positivo nesse momento é a Selic mais alta para o banco, uma vez que 40% dos recursos do Banco do Brasil estão na caderneta de poupança, que tem uma remuneração ali para o investidor de basicamente 6% ao ano. Ou seja, no momento que a Selic está mais de 14%, o banco empresta dinheiro muito mais caro e remunera 6% ali para esses investidores de poupança. Essa diferença fica para o bolso do banco como lucro, como receita, e é o que a gente chama de spread bancário. Como a taxa da poupança é fixa em 6%, quanto maior a Selic, melhor para esse cenário aqui. Outros dois pontos que chamam a atenção é o ROI da empresa superior a 20%, e eles ainda falam que há um desconto excessivo, ou seja, que o papel está barato. Se a gente olha para a janela ali do preço sobre lucro do Banco do Brasil, ele está quase na média dos últimos 10 anos e um pouco mais alto do que os últimos anos na bolsa. E se a gente olhar para os últimos 6 meses da cotação, a gente já vê uma alta de 17% considerando os dividendos. Ainda assim, as recomendações de compra para o Banco do Brasil são maioria. Dos 9 analistas que estão cobrindo o banco, 6 deles indicam compra. O que é que você acha do Banco do Brasil? Eu estou mostrando aqui a opinião geral do mercado. Afinal de contas, eu gravo esse vídeo enquanto o resultado do banco ainda não saiu, tá? Para sair daqui a 2 dias enquanto eu gravo. Mas quando você estiver assistindo isso aqui, provavelmente o resultado do banco já deve ter saído e essas coisas aqui vão fazer a gente ter mais clareza se a expectativa foi igual à realidade. Beleza, então tem otimismo pra caramba. Será que o Banco do Brasil vai deixar muita gente rica? Como é que a gente faz para triplicar um patrimônio de um acionista aqui? Vamos fazer umas contas, mas não sem antes fazer um disclaimer muito importante. Simplesmente não dá pra gente se basear em previsões do futuro aqui. Porque uma coisa é certa, comprar ações para o longo prazo vai te trazer um retorno muito expressivo se você souber o que você está fazendo. Pode dobrar, quintuplicar, multiplicar por 20 vezes o teu capital, como já aconteceu em outros momentos. Basta a gente ver o histórico do Ibovespa em dólar e ver que ele já multiplicou várias vezes, por 35 vezes, por 21 vezes o capital investido. Então, no longo prazo, isso aqui acontece. Só que ninguém consegue dizer quando e em quanto tempo esse tipo de multiplicação vai acontecer. Principalmente não tem como dizer com qual ação isso vai acontecer. E é por isso que para se basear e entender como triplicar teu capital no Banco do Brasil, vamos olhar para o passado e ver o que aconteceu. Imagina se a gente volta um ano para trás. Aí a gente ia ver esse preço aqui, ó, na bolsa, R$ 25,58.
É importante salientar que esse gráfico aqui do mais retorno, ele já faz o ajuste pelo pagamento de dividendos. Então, se você voltar realmente um ano atrás, a cotação do Banco do Brasil não é exatamente essa aqui. Ela está aparecendo aqui no vídeo um pouco reduzida para considerar a rentabilidade paga em dividendos nesse momento. Beleza, então você teria comprado por R$ 25,58, hoje ela está valendo ali seus R$ 29. Então, ela R$ 29,07 hoje, imaginando alguém que comprou ela ali a R$ 25,58 já considerando dividendos, a gente está falando de uma rentabilidade de R$ 3,49 por ação, dividido pelo 25,58, que é o que você comprou, a gente está falando de uma alta de pouco mais de 13% nesse último período de um ano. Beleza, então o cara que passou um ano com ela aqui, ele não triplicou o capital. Vamos começar a voltar mais no tempo. Imagina agora que você comprou há 3 anos, aí o cenário já começa a mudar. Você pegou essa ação ali a R$ 13,82 e hoje, como a gente mostrou, ela está valendo ali R$ 29. Vamos para as contas de novo, 29,07 e quem comprou a R$ 13,82 teve uma rentabilidade de R$ 15,25 por ação, dividido pelo preço de entrada ali de 13,82, esse camarada aqui ele teve uma rentabilidade de 103%. Ele mais do que duplicou o capital investido nos últimos 3 anos. Beleza, estamos chegando em algum lugar. Agora, ainda não é o triplo que a gente vem falando aqui. Vamos voltar agora 5 anos no tempo. A gente vai ver que já descontando os dividendos, a ação iria custar R$ 9,38 para os investidores. Então vamos lá fazer nossas contas. A R$ 29,09 que ela está hoje, descontados o 9,38 que você teria entrado ali, teria tido uma rentabilidade de R$ 19,71, dividido pelo preço de entrada de 9,38. Esse investidor aqui, esse sim, teve uma rentabilidade de 210% nesse período, multiplicando por mais de 3 vezes o capital investido. Isso aqui. Então o que a gente vê é que o ciclo dos últimos 5 anos foi muito positivo para o Banco do Brasil. A gente deixar essa conta ainda mais concreta, o cara que colocou R$ 100 mil ali naquela época, hoje ele teria mais ou menos R$ 309 mil. O que, se a gente for considerar o preço atual que o Google mostra ali para a ação, a gente teria R$ 309 mil dividido por 29,38 e o número de ações que esse cara teria em custódia hoje seria de 10.517 ações. E aí, se a gente perceber que nos últimos 12 meses o pagamento de dividendos da empresa foi de R$ 2,62, ora, agora a gente pode pegar a quantidade de ações que esse investidor teria no dia de hoje e multiplicar pelo pagamento dos últimos 12 meses para perceber que esse cara teria recebido só de dividendos no último ano R$ 27.500. Ou seja, para quem investiu R$ 100 mil há 5 anos atrás, esse dividendo aqui está significando uma porcentagem de mais de 27%, 27,5% do que a gente chama de dividend on cost. A quantidade de dividendo por ação que você está recebendo em relação ao preço que você pagou pela companhia. É óbvio que essa conta não está exatamente correta, porque o investidor teve várias compras ao longo do tempo aqui, ao passo que ele reinvestiu os dividendos, mas é só para você ter uma noção do impacto da gente entender o recebimento de dividendos ao longo do tempo. Então isso aqui não deixa dúvida pra gente que certamente é um poder de multiplicação. Agora, é claro que a gente pegou um período de alta do Banco do Brasil. E não foi sempre assim. Se a gente abre um pouquinho mais o histórico dele, a gente vai perceber que de 2010 até 2017, os preços do Banco do Brasil ficaram variando entre R$ 4 a R$ 8 nesse período de 7 anos seguidos. Isso mesmo considerando os dividendos. No final das contas, para saber quem triplicou o patrimônio ou não, depende do período de análise que a gente está olhando. O que nos leva a pensar que sim, existe uma hora exata e boa de comprar uma empresa. E isso pode nos beneficiar como investidores. É isso que a gente acredita aqui no Clube do Valor, inclusive. E a gente costuma fazer isso na forma de estratégias sistemáticas, que se baseiam 100% em números para entender qual empresa que você poderia comprar e qual empresa não faz sentido de entrar no teu portfólio também. E aí fica a pergunta, será que o Banco do Brasil é ótimo para quem pensa em dividendos nesse momento? E bom, o que a gente sabe hoje é o que a gente tem no presente. E para avaliar isso, a gente usa os critérios da estratégia máquina de dividendos, que basicamente busca encontrar as 10 empresas que mais pagam dividendos de forma consistente e perene. Para isso, é preciso passar alguns filtros sistemáticos no mercado, como, por exemplo, uma liquidez das ações que não pode ser muito baixa, abaixo de R$ 3 milhões. O lucro da empresa precisa estar positivo e, inclusive, crescente nos últimos 3 anos. O que faz todo sentido, uma vez que se o dividendo sai do lucro, é muito mais interessante que o lucro da empresa seja crescente. Além disso, os limites de payout precisam ser saudáveis, a empresa não pode distribuir mais do que ela lucra. E as empresas precisam ser menos voláteis, ninguém quer uma empresa que varie demais em relação ao seu preço de um ano para o outro. E é claro que, por último, é preciso analisar as empresas que têm um dividendo alto pago nos últimos 3 anos. Depois de passar esses filtros no mercado, a gente encontra as 10 empresas mais perenes, que pagam dividendos de forma mais consistente. Felipe, então esse método faz sentido? Vocês acreditam nele?
E na verdade não é uma questão de crença, é uma questão de ter validado esse método no passado. Quando a gente observa um período dos últimos 22 anos, a estratégia máquina de dividendos, ela teve uma performance de 4 vezes o que teve o índice Bovespa nesse mesmo período. Ou seja, um dividendo alto e ainda assim uma rentabilidade no longo prazo muito mais alta. Inclusive, se você se interessou pela estratégia máquina de dividendos e quiser conhecer detalhes de como é que ela funciona, e ainda mais, 7 empresas que estão dentro das 10 maiores pagadoras nesse momento que você está assistindo o vídeo, aí eu preciso te convidar para baixar um e-book gratuito que a nossa equipe escreveu te contando tudo isso, e eu vou deixar aqui no segundo link da descrição desse vídeo. E aí quando a gente olha para o caso do Banco do Brasil de forma específica, o que a gente vê é o lucro que vem crescendo, a gente já falou disso, ou seja, ele está num lucro crescente dos últimos 3 anos. O payout da empresa também está num limite controlado ali, hoje na casa dos 56%. O que faz com que o dividendo seja crescente também. E é por isso que, nesse contexto, o Banco do Brasil está, sim, hoje entre as 10 maiores pagadoras de dividendos da Bolsa, dentro da máquina de dividendos, com um dividend yield ponderado nos últimos 3 anos de mais de 8%. Ou seja, para quem está montando uma estratégia de dividendos hoje baseado na máquina de dividendos, o Banco do Brasil entraria. Isso significa que ele vai ficar para sempre dentro da estratégia? Não. Basta ele não passar mais nesses filtros e ele simplesmente vai ser cortado para uma outra melhor entrar no lugar. Dito tudo isso, me conta aqui embaixo se esse vídeo agregou na sua vida, se a gente trouxe algum conhecimento, se fez sentido assistir até aqui. Eu quero ouvir o comentário de todos vocês. Agora, se você quiser aprender a montar uma carteira de investimentos na prática, mesmo que você esteja do zero e saber sempre qual ativo você deveria comprar, inclusive é o método que a gente usa aqui no Clube do Valor, aí você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu te contei tudo isso em detalhes, eu vou estar te esperando por lá.